Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. O grande Léo Lopes é o convidado de hoje. O Léo é uma referência quando se fala em podcasts no Brasil. É o fundador da primeira empresa que está vivendo 100% de podcasts. O Léo é, antes de tudo, um batalhador. Muito bem, mais um Leadercast. Eu não vou mais falar que é um prazer, etc e tal, porque toda vez eu falo isso, cara, então já virou carne de vaca, né? Mas hoje a coisa é bem interessante, porque eu já tô caçando essa figura aqui faz tempo, mas o cara decidiu morar no interior, sabe, ir lá nas montanhas, passar uma vida de contemplação, onde ele passa o dia trancado, ouvindo música, e trazer o cara pra cá é complicado, mas pintou um final de semana aqui, então é um prazer tê-lo aqui. Aquelas 3 perguntas fundamentais do Leadercast que você tem que prestar muita atenção. Atenção. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Léo Lopes, eu tenho 42 anos e eu sou produtor de mídia ou podcaster em tempo integral. Cara, podcaster com boca cheia, né? Podcaster. Até um tempo atrás eu não falava isso. Então, tá ficando bom, porque agora quando você fala podcaster, ainda mais na mídia que nós estamos usando aqui, você não precisa explicar o que é, né? Exatamente. Porque o difícil é isso, né? Pode o quê, mas estamos lá. Sim. Conheço o Léo, cara, sei lá quanto tempo faz bastante tempo. A gente já... uns 8 anos, mais por ou aí, menos. Por aí. A gente se trombou aí também logo no começo de ambos os podcasts, né? Acho que eu já tinha, sei lá, uns 2, 3 anos de Café Brasil, que a gente se conheceu. Exato. E aí a vida levou cada um pro seu lado, fomos tocando a vida lá, e eu tava caçando o Léo, porque o Léo tem uma história de empreendedorismo, que é daquela que a gente gosta de trazer, porque não é o cara que já ficou bilionário, ficará, não ficou. Oh, Deus te ouça. Não, então é uma característica minha que eu faço questão aqui no Café Brasil, do Café Brasil e também do Leadercast, né, que é... Eu não quero trazer aqui o bilionário para falar o seguinte: esse aqui era um fudido, se arrebentou a vida inteira, ficou rico, veja como ele tá bem, e se ele está bem, você pode ficar também. Exato. Não é essa a ideia aqui. A ideia do Leadercast é o seguinte: gente que tá fazendo acontecer. E não me importa se você tá rico, se ganhou dinheiro ou não, mas me importa o seguinte: você acorda de manhã com tesão para fazer acontecer. É isso que eu quero discutir. Especialmente no teu caso, porque você tem nesse processo todo um processo de escolha de mudança de carreira e tudo mais, que achei muito rico, e muita gente que escuta a gente aqui vai ter uns insights legais aqui. Vou começar do começo. O Léo nasceu onde? Nasci em Serra Negra, interior de São Paulo. Ah, então é por isso que o cara voltou para as montanhas. Voltei para minha terra, depois de 20 anos, no final de 2012 eu voltei para lá. Voltou. Seu pai era o quê? Sua mãe era o quê? Meu pai, ele é contador de formação. Durante muitos anos ele foi gerente de hotelaria, trabalhou em escritório de contabilidade. Ele a vida inteira foi professor de matérias ligadas à contabilidade na escola de comércio que tinha lá na cidade, hoje em dia não tem mais. E a minha mãe sempre foi comerciante, então eu me lembro da minha infância, eles tinham uma loja e meu pai dividia o tempo entre dar aula e cuidar da loja, e minha mãe cuidava da loja em tempo integral. Já tinha o empreendedorismo rolando ali então no meio? Tinha, mas assim, aquela coisa de interior, né? Porque eles tocavam a loja porque lá é uma cidade onde você tem o turismo de hotelaria,
basicamente quem tem comércio local toca o próprio negócio, ou então vai seguir carreira no serviço público na prefeitura ou em algum banco. Então não tinha muita opção e eles optaram por abrir um negócio que depois acabou falindo e, enfim, foram tocar a vida de outra forma. Serra Negra, para quem não sabe, é uma cidade pequena que está no caminho de Minas Gerais. Exato. De São Paulo para Minas Gerais. Fica nas montanhas, uma região montanhosa. Sim. E ela é muito atraente porque lá estão os hotéis onde o pessoal no frio, a paulistada no frio vai para lá para subir, ficar no alto da montanha. Exatamente. Comprar malhas, comprar peças de roupa, de frio e tudo mais, né? Diferente do turismo de Campos do Jordão, por exemplo, que é um turismo muito de gastronomia e tal, quem vai para Serra Negra vai exatamente porque tá no sul de Minas ali, tá a 15, 20 quilômetros de Monte Sião, que é a primeira cidade do sul de Minas, e ali se consegue comprar roupa de lã, de tricô, crochê e tal, muito barato, né? E é uma cidade que tem um custo muito, muito baixo, então você pode ficar ali um final de semana gastando pouco, fazer boas compras e também comer um pouquinho. O moleque cresce em Serra Negra. Querendo ser o que quando crescesse? Então, eu que sempre quis ser algo ligado à comunicação, sempre fui apaixonado por rádio. A minha brincadeira preferida com o meu amigo de infância, meu melhor amigo, sempre foi imitar os humoristas da televisão, emular o rádio, fazer programa de rádio com 2 gravadorzinhos assim de fita cassete e tal. Mas de carreira mesmo eu queria seguir a parte de computação, porque rádio nunca tive uma referência de futuro financeiro disso e também estava longe de qualquer coisa de escola, de formação disso, né? Uma cidade do interior que tinha só uma rádio AM, onde as mesmas pessoas trabalharam lá a vida inteira, então nunca tive abertura nisso. Mas, na verdade, eu acabei seguindo uma carreira totalmente diferente, que eu saí da minha cidade com 18 anos para ser sacerdote. Foi. Você está entendendo como é que é a riqueza? Eu fiz vestibular para ciência da computação, análise de sistemas, quando eu me formei no colégio, no ensino médio, em 1992. E 91, na verdade, eu me formei. Não passei na faculdade, não tinha dinheiro para pagar um cursinho durante o ano de 92 e eu sou até hoje membro da Igreja Messiânica, que é uma religião de origem japonesa, e eu me dedicava como líder de jovens a dar assistência religiosa para as pessoas, a fazer atividades de juventude dentro mesmo da unidade, viajava para Campinas no final aqui eu vou te pedir um jorei, por favor. Por favor, opa, com todo prazer, nossa, vai ser uma honra. Jorei, que é a atividade, o carro-chefe, digamos assim, né, da Igreja Messiânica, a grande característica, exatamente que é esse ato de transmitir uma energia espiritual através das mãos. Então, eu, durante o ano de 92, como eu não tinha dinheiro para fazer cursinho vestibular, e meus pais passavam por uma situação muito complicada, tanto financeiramente quanto psicologicamente, de muito conflito, de muita dívida e tudo mais. Meu pai tinha construído uma casa com dinheiro de agiotagem e estava devendo até a 3ª geração para os agiotas, e nomes saindo no edital do Jornal da Cidade, sendo intimado aí para fórum e tudo mais. Então era um conflito muito grande. A Igreja Messiânica serviu de conforto nesse momento. Eu encontrei ali um caminho, uma alternativa de paz. Com 18 anos? Com 14 anos. 16 anos nessa época eu tinha. E aí eu era o único membro da família que tinha sido autorizado a me tornar membro pelo responsável. E aí eu fazia isso, né? Então nisso eu vi um caminho, porque começou a ter uma mudança de vida positiva devagar, mas gradual, com os meus pais. E aí eu ajudei meu pai na campanha para prefeito. Ele era chefe de como é que fala? Comitê eleitoral do candidato a prefeito, que era pai de um amigo meu de infância, estava se candidatando à segunda candidatura, né? E aí eu meio que fiz uma promessa, né? Assim, eu e Deus conversando, falou: se esse cara ganhar e meu pai tiver um cargo bom na prefeitura, ele vai passar a poder andar pelas próprias pernas de novo, porque nessa altura o dinheiro que eu ganhava, ele ajudava muito em casa, e eu não tinha como sair para nada, nem para faculdade, nem para lugar nenhum. Você ganhava dinheiro com o quê? Eu ganhava dinheiro como eu era auxiliar de escritório. Comecei a trabalhar com 12 anos como auxiliar de escritório, meio período, ganhava meio salário. Com 16 eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada como office boy de um hotel. E esse dinheiro ajudava em casa as despesas de uma família que estava desestruturada financeiramente.
Deixa eu aproveitar o insight que você está me dando aí, cara. Acho que 99,8% das pessoas que vêm conversar comigo aqui no Leadercast começaram a trabalhar com 12, 13, 14 anos de idade. Eu comecei com 12. Se você imaginar que se você botar teu filho para trabalhar com 12 anos, você vai preso. Então, eu tenho um filho de 15 anos hoje que só tá fazendo alguma coisa profissionalmente porque ele meio que hoje tá seguindo esse caminho que eu hoje faço, de seguir alternativamente, porque eu não posso colocar ele para começar como eu comecei, por exemplo, porque a lei não permite, então... Você vai preso, cara. Eu não posso ensinar ele a ganhar o próprio dinheiro desde cedo. É impressionante, porque a lei impede que isso aconteça. Mas vamos lá, você estava indo lá, eu quero saber o chamado divino. O que aconteceu foi o seguinte, o prefeito ganhou e convidou meu pai para ser chefe de gabinete dele. Aí isso foi no dia 3 de outubro de 1992. Quando foi no dia 7 de outubro de 1992, uma segunda-feira, eu estava de mala e cuia na igreja em Campinas para ser pré-seminarista e seguir o meu caminho sacerdotal. E na igreja, na Messiânica. Na Messiânica. Eu não sabia que tinha uma carreira como sacerdote. Tem uma carreira como sacerdote. Você pode se tornar seminarista a partir de 18 anos de idade. E aí você vai estudar, tem todo um programa, você vai estudar japonês, que é a língua da onde o fundador nasceu, da origem, e vai estudar... Quando eu comecei, mudou o programa, então passou a ter um programa de faculdade. E aí eu passei a estudar a história das civilizações, história das religiões, fisiologia, filosofia, sociologia, inglês, espanhol, japonês, obviamente. Então eu entrei pro seminário. Você tem uma formação mais teológica. No seminário, sim, a formação foi bem pro lado teológico, mas principalmente nos idiomas, porque eu sempre gostei muito, fui o primeiro da turma no japonês. E aí, depois de 2 anos estudando, primeiro ano no Rio de Janeiro, segundo ano em São Paulo, aí eu ganhei a bolsa e em 95 embarquei pro Japão. E foi pra lá pra continuar o estudo de japonês. Sim. Quer dizer, você fala japonês fluentemente? Eu sou tradutor e intérprete de japonês desde 1997. Como é que fala bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Café Brasil em japonês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ohio. Como é que eu vou falar tudo junto, né? Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, Café Brasil e yokoso irashaimashita. Que maravilha, cara. Isso vai virar vinheta, viu? Depois eu gravo melhor pra você poder fazer, pro Lala poder ter material. Legal. E aí eu fui pro Japão, fiquei lá os primeiros 11 meses, foi uma experiência impagável. Estudando. Você foi estudando. Sim, tá. A gente tinha toda a estrutura, obviamente, bancada pela igreja, desde a passagem e tudo, lugar para ficar, né, moradia, tinha uma ajuda de custo mensal, e lá a gente peregrinou pelos solos sagrados, pelos locais históricos do fundador e tudo mais, e como eu tinha um bom rendimento no idioma, eu fui convidado, minha turma voltou para o Brasil, voltamos ao Brasil em dezembro de 95, e eu já com o compromisso de em abril de 96 voltar dessa vez para ficar em Nagoya, 1 ano matriculado aí sim numa escola de japonês para tirar o último nível da proficiência, e aí conseguir então me profissionalizar, e aí eu aceitei. E pintou então nesse momento diante de você a ideia de uma carreira... já. Como professor de japonês? Não, como sacerdote mesmo. Tá. Porque aí eu poderia servir, por exemplo, na formação de outros seminaristas, eu poderia fazer difusão em outros países, porque eu falava inglês, japonês, espanhol, então o mundo era o limite, né? Sim. Aí eu fiquei mais 1 ano no Japão. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. 20 para 21 anos. Então, com 20 anos de idade, deve ter sido por aí. Sim. O molequinho sai de Serra Negra. Eu saí com 18. Sai de Serra Negra e desembarca no Japão. 2 anos depois eu cheguei no Japão. Mas de qualquer forma. Sim. O molequinho de Serra Negra desembarca no Japão. Sim. E toma um choque. Como é que foi aquilo, cara? Não foi choque nenhum, sabe? Porque eu já falava o idioma. Então, assim, a gente já foi durante 2 anos aclimatado à cultura japonesa. Aqui em São Paulo, e nós estamos gravando em São Paulo, por isso eu digo aqui, frequentava a Liberdade, frequentava restaurantes japoneses, karaokês e a casa dos reverendos e tal. Então, a gente já estava durante 2 anos meio que absorvendo a cultura. Então, cheguei lá, foi a realização de um sonho, sim, mas não teve choque nenhum. Que legal. Pelo contrário, durante
6 meses no primeiro ano, eu fiquei morando na casa dos japoneses. Durante 6 meses eu morei em 18 cidades diferentes. Passava 3, 4 dias em uma cidade, ia para outra, ficava mais 3, 4 dias. Então foi uma experiência fantástica, assim. E numa idade fenomenal, porque a tese que eu tenho é que a tua vida se solidifica, a tua cabeça entre os 20 e 30, é quando você é um buraco negro, né? Que você assimila aquilo tudo lá, né? Pra mim foi fantástico porque foi a oportunidade que eu tive de, nessa idade, absorver valores que eu iria levar pela vida inteira, independente da carreira que eu fosse seguir, que é o que está acontecendo hoje. Né? Então esses valores, eles regem a minha vida. Os valores que eu aprendi e também a visão espiritualista das coisas, isso tudo me move. Então, independente de eu não ser mais sacerdote de carreira, eu sou ainda sacerdote. O meu título sacerdotal, ninguém me tira. Então, a minha convicção de fé, ninguém me tira. Né? E isso é o que me move. É aquilo que está na base, no alicerce da minha formação. Né? Muito bem. Então você que está acostumado a ouvir o Radiofobia e que ouve o cara falando das tetinhas, daquela putaria toda que acontece lá, saiba que não é tanto, vai. Saiba que é um sacerdote que está do outro lado lá, então você, por favor, respeite. Respeite, né? As minhas tetas. Exatamente, né? E aí, voltou ao Brasil? Então, aí eu não voltei pro Brasil, eu fui pro Sri Lanka. Cacilda. Eu tava pra voltar pro Brasil e um sensei falou pra mim, olha, você já tá terminando o seu curso, se você quiser voltar pro Brasil, beleza, mas se você quiser, eu tenho 6 meses pra você de estágio no Sri Lanka, fazer difusão pioneira lá. Você topa? Eu falei, não, me devolva pro Brasil, eu já tinha uma aliança de compromisso com a minha atual esposa, na época a gente já namorava, e eu queria voltar. E aí ele brigou comigo, falou que não tinha coragem de encarar as coisas, não sei o que e tal. E eu acabei depois reconhecendo que seria uma experiência também que eu não poderia ter em outro momento da vida e fui. E realmente, não me arrependo um segundo de ter ido, fiquei 6 meses lá. Terminei a minha formação sacerdotal lá. E quando eu voltei para o Brasil, em outubro de 97, eu já era ministro, já não era mais seminarista. Já tinha feito a minha prova, já tinha passado, já tinha recebido o meu grau sacerdotal e já estava pronto para encarar uma missão no Brasil. E aí vem uma história toda de mais 8 anos dentro da Messiânica, onde eu fui lotado em Belém do Pará, fiquei 5 anos, o meu filho mais velho, casei nesse meio tempo, minha esposa é do Rio, a gente foi morar em Belém. Em 2000 a gente casou, em 2001 nasceu o meu filho mais velho em Belém. Em 2002 eu fui transferido de volta para São Paulo, para o departamento internacional da Messiânica, para me preparar para ir morar em outro país. E aí, quando eu já estava com esposa e filho, fiquei 3 meses na Bolívia sozinho, deixei eles em São Paulo. E essa foi uma experiência muito boa também para eu saber que eu não queria ir para lugar mais nenhum no mundo sozinho. Ou eu levava a minha família junto, ou eu não ia mais. Aí a direção me ofereceu para que eu fosse assumir na Costa Rica. E eu deveria ficar lá 10 meses sozinho. Aí eu disse não, e aí houve um desgaste natural e 1 ano depois eu me desliguei. Como profissão, né? E aí fui fazer aquilo que eu sabia até então, que era tradução, japonês, inglês, fui buscar trabalho nisso. A formação que eu tive no Japão não tem equivalência acadêmica no Brasil, então aqui para todos os efeitos eu tinha só ensino médio completo. E aí fui tentar bater na porta de empresas para, enfim, voltar para a sociedade, procurar, com toda a experiência de 12 anos de vida que eu tive, mas recomeçando uma carreira totalmente diferente. Que idade você tinha? Aí eu já tinha 30 anos. E um filho? E um filho e a esposa... Não, um filho e a esposa já para ter o segundo, grávida do segundo filho. Vamos explorar um pouquinho essa ruptura. Sim. Quer dizer, você botou um investimento aí dos 18 aos 30 aí? Aos 30. Dos 18 aos 30. Você 12 anos de investimento em cima de uma carreira. Sim. E não é um investimento pouco, porque não é só o tempo. Você viajou, você foi, você se preparou, cara, né? Eu não consigo encontrar alguém que possa fazer um investimento maior do que aprender japonês ou chinês, porque deve ser uma loucura, né? E de repente cai uma ficha e você se vê diante do momento de tomar uma decisão. Fala, cara, eu acho que não é isso que eu quero pra mim, né? Sim. Como é que é? Essa coisa, essa luz surge na Bolívia, surge onde? Como é que você trabalha esse conflito, cara? Então, na verdade, eu, mesmo durante esse período, esses 12 anos que eu passei na Messiânica,
eu nunca deixei de ser showman, sabe? Eu sempre fui mais artista do que qualquer coisa. Artista no sentido de gostar de um microfone, gostar de palco, gostar de luz. Eu sempre gostei disso, desde moleque. 3 anos de idade, tinha um gravadorzinho. A minha brincadeira preferida era ficar imitando o Silvio Santos, cantando música do Dudu França, Roberto Leal, Guilherme Arantes. Eu tenho essas gravações até hoje em cassete. Então eu sempre gostei disso. Então mesmo lá, precisa de um mestre de cerimônia para um casamento, precisa de alguém para cantar no coral, precisa de alguma coisa, alguém que vá dar uma entrevista na televisão. Eu sempre estava lá no meio. Até um congresso internacional de jovens, eu apresentei para 50 mil pessoas. No meio da juventude, eu era o tiozão que estava no meio ali, fazendo imitação, brincando e tudo mais. Então, um sensei falou pra mim isso uma vez, falou: Leandro, você cresceu mais do que a casca pode te suportar. Então, veio um próprio direcionamento da direção falando assim: talvez você seja mais útil na sociedade pela sua característica do que aqui dentro. Porque exige uma certa forma essa carreira. E você sempre tem uma aura, uma expansividade que não é aquela coisa certinha, né, a risca da disciplina direitinho e tal. Então veio um convite assim: olha, talvez você seja mais útil na sociedade. E aí, não fui eu que pedi para sair, entendeu? Houve esse acordo, digamos assim, que, confesso, tirou um peso de toneladas dos meus ombros, sabe? Porque eu não tava feliz, sinceramente. Porque religioso é meio tipo militar, assim. Você tá numa carreira militar. Sim. Aí o general te transfere pra linha de frente, sei lá da onde. Se você falar não, é insubordinação, você tem que ir, né? E ainda que você tenha entre aspas, um pistolão ali que você consiga chorar pra ele e não vá, meio que começa a haver um desgaste nesse relacionamento. Sim. Então, para mim, foi um processo de renovação, foi um processo de... Eu não perdi a minha fé em momento nenhum, não perdi o meu grau sacerdotal em momento nenhum, os meus valores em momento nenhum, e encarei como um desafio. Falei, então, vamos provar para mim mesmo que existe vida fora, né, dessas 4 paredes, e foi o que eu fiz. Isso aqui é interessante isso aí. Isso tem um lance de generosidade da organização onde você estava? Sim. Que é surpreendente, cara, porque os caras devem olhar para isso e falar: bicho, olha o tamanho do investimento que nós fizemos nesse cara, e agora a gente abre mão desse cara. Quer dizer, é um grau de generosidade que não é comum você encontrar, porque isso aí para criar mal-estar, para criar atritos é do espetáculo, né? Aconteceu com muitos amigos meus que também passaram por um processo desse, e que no caso deles acabou sendo extremamente traumatizante, sabe? E pessoas que, sei lá, foram convidadas a servir na sociedade e que depois acabaram se revoltando e movendo ação judicial e o cacete a 4 e tal. Então, nunca foi o meu caso. Eu sempre encarei como o chamado. Agora eu tô sendo chamado para um outro lado. Então vamos ver o que esse lado tem para mim. Vamos mudar o propósito, então. Muito bem. E aí? Aí você faz o quê? Pega o seu diploma de japonês... E vou bater nas portas das empresas. Eu fiz um currículo e fui correr atrás, peguei uma parte do dinheiro do fundo de garantia e investi num curso de tradução para dublagem e legendagem. Você tinha CLT lá na... Tinha CLT. É mesmo? Na Messiânica todo mundo tem, quem é funcionário, ministro de carreira tem CLT, tem fundo de garantia, tem tudo direitinho. Sim, interessante. E recolhia, tinha imposto de renda todo mês, como sacerdote ou membro de organização religiosa, alguma coisa. Quando você chegava no hotel para se hospedar e botava aquela fichinha, sim, tava escrito profissão, você escrevia o quê? Religioso. Religioso. Interessante. Naquela época era religioso. Sim. Muito bem, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí assim, o que eu sabia fazer? Falar japonês, inglês e espanhol. Enfim, sempre fui muito bem articulado e tal, mas como formação era o que eu tinha. E aí eu fiz o currículo e fui bater na porta das empresas. Só que a paixão pelo rádio meio que renasceu. Então eu procurei o e-mail do Marcos Aguena, que é o Japa, né, que foi do Pânico. Sabia que ele já dava aula numa escola de rádio. Sabia que para ser radialista, depois de 1978, você teria que ter uma formação acadêmica, ainda que seja um curso técnico, mas reconhecido pelo MEC, tirar o registro profissional na DRT, tudo direitinho.
E aí eu mandei um e-mail pro Japa e me apresentei. Falei, olha, eu sou o Léo, fulano de tal e tal, falo japonês, quero estudar rádio, você pode me direcionar? Ele me convidou para ir pro Pânico, na Jovem Pan, para ser ouvinte Robert, lá, ouvinte artista, para participar um dia do Pânico lá ao vivo com eles. Falei, você fala japonês com a Sabrina, faz umas brincadeiras e tal, e eu fui. Participei lá de uma edição do Pânico, brinquei lá, fiquei lá. Pausa. Sim. Pausa. De repente, você está entrando dentro do estúdio do Pânico na Jovem Pan. Sim. Que é mais ou menos o equivalente a uma... Aquilo talvez seja uma Capela Sistina, para quem é um católico fervoroso, né? Sim, a Meca. A Meca, a Meca... E você de repente está entrando dentro do estúdio, não só do estúdio vazio, mas com a turma do Pânico. Todo mundo lá, foi. E aquele era o estúdio que você cansou de ouvir, onde você ouviu o Djalma Jorge. Sim, exatamente. Como é que foi aquele momento em que você... Foi assustador e mágico ao mesmo tempo, né? Porque quem gosta de rádio, quem gosta de locução e tal... não pode sentir o cheiro do revestimento acústico que arrepia, assim, a pele, né? O isolamento, a porta grossa, que nem a gente tá aqui agora no estúdio. Isso aqui pra gente, se der um travesseirinho, a gente deita aqui e dorme confortavelmente, né? Então, eu não era desse meio, mas eu sempre fui apaixonado por isso. Então, de repente, eu tava ali, sem acreditar no que estava acontecendo. E foi mágico, assim, foi... Nossa, que legal, né? E conversar com essas pessoas. Eu já não era um moleque, eu já tinha 30, quase 31 anos de idade. Então... Mas era fã do programa e ouvia direto aqui. Sim, com certeza. O Emílio e todo mundo que passou pela Jovem Pan desde sempre. Né? Então era a realização de um sonho, conhecer ao mesmo tempo, sabe, o Japa, o Emílio, o Ceará, o Bola, todo mundo que estava ali, pessoas que né, lidam com isso no dia a dia, que eram pessoas tão distantes e de repente, claro que foi um dia só, foi uma visita. Mas foi mágico, sair de um ambiente de terno e gravata dentro de uma unidade religiosa para no dia seguinte estar talvez num dos estúdios de rádio mais importantes do Brasil. Estou sentado onde as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem. É assim. E aí eu senti o seguinte, eu olhei o Emílio do outro lado da cadeira e falei do Djalma Jorge, conversei e tudo mais. Falei assim, desde os 11 anos de idade eu sempre sonhei sentar nessa cadeira que você está hoje. Aí ele levantou e falou assim, então senta. Senta aqui, o microfone é seu. Tava no intervalo, né? Sim. Aí falou, senta aqui, sente a técnica, sente aqui a mesa de som e tal. Aí ele tem aquele Electrovoice RE20, né? Aquele braço articulado, que não difere disso que a gente tá fazendo aqui agora. E ali foi um momento que eu voltei a ter meus 10, 11 anos, assim, num passe de mágica, né? E aí eu falei assim, eu quero agora realizar o sonho de ser radialista. Eu ainda vou fazer isso. Eu não posso não trabalhar com isso durante a vida, mas eu não quero morrer sem ter um carimbo de uma DRT na minha carteira de trabalho. Você vê que legal como essa coisa ela se desenrola, né? Quer dizer, é a partir daquele momento que você bota na tua cabeça, cara, eu preciso fazer alguma coisa para buscar me aproximar dessa coisa do rádio, vou fazer um curso, encontro o e-mail do Japa que eu não conheço, me apresento do nada, o Japa me chama e de repente eu estou sentado na cadeira do Emílio no Pânico, né? Quer dizer... Nada disso aconteceu por acaso. Sim. Isso foi construído, embora você não tivesse a menor ideia que isso podia acontecer. Não, e nesse mesmo dia aconteceu a mágica maior ainda, porque isso foi só o começo. No mesmo dia que eu fui pro Pânico, acabou o Pânico, o Japa falou assim, Léo, você tá tranquilo aí e tal? Eu falei, tô super, tô desempregado, batendo em porta. Então vou te levar num estúdio de uma web rádio, que eu tenho um programa lá. É uma web rádio feita aqui no Brasil, voltada para os brasileiros que moram no Japão, chama Rádio Fênix. Vamos lá, que a minha produtora fica na porta da frente da Rádio Fênix. Eu vou te apresentar para o Nilson, para você conhecer lá. Aí não foi só um estúdio de rádio. Uma hora depois eu estava dentro do estúdio da então maior web rádio do Brasil naquele momento, que fazia programação profissional, direção artística do Ricardo San, que é da Rádio Transamérica há mais de 20 anos, que é primo do Nilson Nil, e o Japa falou, essa aqui é a Rádio Fênix, é uma web rádio com uma estrutura de rádio, a diferença é que em vez de transmitir aqui via transmissor de onda hertziana pro FM, pro AM, a gente está transmitindo via internet pro Japão, principalmente, mas é ouvida no mundo inteiro, e esse aqui é o Nilson, esse aqui é o Léo que sonha fazer rádio, ele fala japonês. Você fala japonês? Falei, falo.
você teria coragem ou, enfim, encararia o desafio de fazer uma versão em japonês pra Festa no AP do Latino, que tá bombando nas rádios, pra gente botar no nosso programa de humor e tal? Falei, agora. Então pera um pouco, pega um computador aqui pra ele, bota a música aqui, hoje é festa lá no EP. E eu escrevendo a música em japonês, em meia hora saiu a letra em japonês. Você não tá pensando que você vai sair daqui sem cantar um pedacinho? Não, o Lala bota na técnica. Mas aí, não, eu canto, claro. Tá, porque eu voltei 2 dias lá depois pra cantar a música. Kyo apati boku no apato de minna kite oshiri o misete. Kyo apati boku no apato de nomu so minna sama de ite ne haite yo boku no tomodachi kite ne haite yo boku no tomodachi yoroshiku ne minna no yoru osan kite kure o kyaku ni nama biru iyo ina yo hitori bochi nai iba yo nonde yo yoru wa mada hajimatteru kyo wa party boku no apato de. Eu fiz a música em japonês. Eles contrataram um produtor pra fazer a versão. Então a versão tem shamisen na abertura. Essa música acabou entrando no CD As Melhores da Rádio Fênix alguns meses depois, vendeu 10 mil cópias no Japão. Se você vai hoje em qualquer karaokê japonês e coloca lá Pato no Pati, DJ Pokémon, você consegue cantar a música. Aí os caras falaram assim, nossa, puta, começa a vir aqui. O Nilson falou, você tá desempregado? Eu tenho uma produtora de vídeo, vem aqui, vai aprender a mexer com editor, com software. Você quer fazer escola de rádio? Eu dou aula na Rádio Oficina. Você estava morando onde? Eu estava morando na época na Vila Mariana. Você tinha vindo para São Paulo, então? Eu já tinha vindo para São Paulo em 2002. Pela Messiânica. Pela Messiânica, quando eu fui transferido de Belém para o Departamento Internacional. Fica ali na Rio Grande, ficava ali na Rio Grande, ali perto do Colégio Vila Mariana ali. Ali, colégio, não é Colégio Vila Mariana, mas enfim, como é que chama o colégio ali? Esqueci, Cristo Rei, enfim, e aí eu, em 2002, 2003, 2004, fui pra Bolívia, 2003, 2005, janeiro, eu me desliguei, começo de fevereiro, era esse dia que eu tava lá, tipo, uma semana depois do desligamento eu já tava dentro da Rádio Fênix. Quer dizer, essa coisa toda que você acabou de me contar acontece em uma semana, pelas mãos de um cara que você nunca tinha visto na sua vida. Em um dia, do mesmo dia. Não, entre o e-mail, entre você mandar um e-mail, Japa, meu nome é Léo, eu quero te conhecer, papapá. Quer dizer, isso e gravar a música foi uma semana. Uma semana. Pelas mãos de um cara que você nunca tinha visto na sua vida. Nunca tinha visto na minha vida. E você conseguiu o e-mail dele, não sei onde? Não, o e-mail dele tinha no site da Jovem Pan, sei lá. Enfim, eu fucei. E aí consegui o e-mail. Você que está nos ouvindo aí agora, que está aí preocupado em saber o que faz da vida, tem um insight interessante aqui, que o Léo tá dando pra nós, né? Que tira a bunda da cadeira, cara, entendeu? Olha só, ele achou um e-mail de um cara que ele nunca viu na vida num site, escreve pro cara e uma semana depois tá com essa loucura toda dentro do Pânico, conhecendo os caras todos e gravando. Eu dei muita sorte, porque ele é um cara muito legal, muito legal. E depois que eu fiz essa música lá, a gente brincando, na verdade nesse meio tempo entre eu escrever a letra da música e voltar pra cantar a música, o Nilson falou, vai na Rádio Oficina, porque vai ter agora no sábado um workshop livre pra ver, ele serve meio como um teste vocacional pra quem quer fazer o curso de locução. É um curso que tem duração de 11 meses, 10 meses, 11 meses. Primeiro eles exigem que passe por esse workshop, depois eles falam, você tem realmente uma aptidão e tal, se você quiser você pode se matricular no curso. E aí eu fui, fiz, só que o curso custava, sei lá, 11 pau, 12 pau, sabe, 1.000 e pouco por mês, 11 meses, eu não tinha essa grana. E aí voltei lá, eu já tava começando aí todo dia lá na produtora pra estagiar. Mas também não tinha um emprego. Também não tinha. E então, tava casado. Eu tava casado com um filho. E esperando o segundo. Sim. Pra nascer. E tinha que pagar a comida em casa. Tinha que pagar. E aí? Aí então eu voltei lá pro Nilson, como lá na produtora, já era o único caminho que eu tinha ali a fazer,
do que ficar batendo nos bancos japoneses, nas empresas na Avenida Paulista para pedir emprego tendo ensino médio completo, porque o meu curso não tinha validade nenhuma. Aqui, né, não tem equivalência acadêmica. Aí eu meio que apostei nesse caminho e fui. Aí o Nilson falou assim, Léo, você fez lá o teste lá? Eu falei, me ligaram, disseram que eu fui bem sucedido, que eu passei e tal. Então quando você vai se matricular? Eu falei, não vou. Mas como assim? Eu não tenho dinheiro pra pagar 12 mil por ano, que seja, vai pro curso. Falou assim, é porque você não tá, né, não tá ganhando. Eu falei, então, o seguro-desemprego vai até quando? Eu falei, tem mais uns 4 meses, mas é um valor pequeno, tem que sustentar lá em casa e tal, não sei o que. Ele falou, bom, tá, então passou um dia, passou 2, ele falou assim, Léo, por que você não volta lá na Rádio Oficina e pergunta pra eles, já fiz lá também, sou amigo do Ciro César e tal, pergunta se não tem um desconto, se eles não fazem um descontinho pra você. Eu falei, não, Nil, já falou que não tem. Vai lá, pergunta se não tem um desconto. Aí eu falei, tá bom, fui. Eu cheguei na secretaria, falou, eu sou o Léo Lopes e tal, eu fiz aqui o teste, passei e queria matricular, mas tem um desconto pra mim? Falou assim, você é Leandro Lopes, CPF? Eu falei, sou. Não, mas o seu curso já tá pago. Eu falei, como assim? Eu não paguei nada. Falou assim, não. O Nilson veio aqui e deixou 11 cheques pra você já, até o fim do ano, o teu curso já tá pago. Ele veio aqui, fez o cheque todo mês, tá aqui tudo pré-datado até o fim do ano. Começa segunda-feira agora, 7 horas da noite. Quanto tempo fazia que você tinha conhecido o Nilson? 2 semanas. Pelas mãos de um japonês? Pelas mãos do Japão. Exato. Muito bem. E aí eu comecei a fazer o curso de rádio. Que sorte você tem, né, Léo? É sorte mesmo, muita sorte. Eu sou um cara sortudo. E aí? Aí eu fiz, só que assim, o Nilson, obviamente que ele me fez isso e eu tô estagiando lá, então eu não podia esperar um pagamento, né? Claro. E eu falei, olha, eu preciso de grana para poder trabalhar, e aí eu comecei a deixar currículo, espalhar currículo e tal. E pela Messiânica eu tinha muito contato com entidades e pessoas ligadas à comunidade japonesa. Um desses currículos foi parar nas mãos da JICA, que é a Agência Internacional de Cooperação do governo japonês. E aí eles falaram que tinha uma missão do governo japonês, que é um grupo de técnicos, que iria ficar durante 2, quase 3 anos lotados na prefeitura de São Bernardo do Campo para fazer um estudo de melhoramento ambiental da bacia hidrográfica da represa Billings. E que eles estavam procurando alguém que fosse intérprete, para ser intérprete do líder da missão full-time, e que também liderasse uma equipe de tradutores do material técnico que esse estudo fosse gerar. Sim. E aí a JICA entrou em contato comigo e perguntou se eu me interessaria em mandar uma proposta. Eu estava fazendo a Rádio Oficina à noite, estagiando na produtora do Nilson de manhã, mas não estava ganhando dinheiro, era o último mês do seguro-desemprego, e eu, sinceramente, eu não queria que desse certo, porque eu achava que o rádio ali fosse o caminho. Fiz uma proposta absurda, cobrei R$400 por dia de trabalho. Eles aceitaram a proposta. Aí, de repente, eu tinha R$8.000 por mês, começando 2 semanas depois, e o curso de rádio à noite, e o estágio. E o estágio de manhã, que aí eu tive que negociar com o Nilson, porque eu já não poderia mais ficar no estágio quando começasse a missão, que aí seria full time, mas aí a gente negociou que eu prestaria serviço para ele como tradutor e locutor e tudo mais, e de final de semana eu iria continuar estagiando lá com ele na rádio. E aí, de repente, as coisas aconteceram nesse sentido e fiquei nessa missão lá até o final do projeto. 11 meses de estudo, recebi o meu DRT, fiz a bancada, e fevereiro, exatamente 1 ano depois, na verdade um pouquinho mais, mas foi 2 dias depois, para não ser mentiroso, eu estava na Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo, com a minha carteira assinada, com o meu DRT 27885/SP, locutor de rádio. 1 ano depois daquele e-mail que você mandou pro Japa. Exatamente, 1 ano depois do e-mail que eu mandei pro Japa. E aí o Nilson falou, Léo, tirou o DRT? Eu falei, acabei de pegar. Pois então você começa, o seu horário na rádio começa sexta-feira, 10 horas da noite. Vai lá tirar a foto, porque vai botar já teu nome no site, anunciar que tem locutor novo. E aí eu tinha recém-chegado de Serra Negra, passei o carnaval, raspei o cabelo, que eu nunca tinha raspado o cabelo na vida para comemorar o DRT.
e eu tirei foto careca pro site, e aí acabei tendo que ficar careca por 1 ano e meio para poder fazer a mesma imagem que tinha na foto lá, e aí comecei como radialista e continuei nesse trabalho da missão. Mas assim, na web rádio, de final de semana, que não tinha uma remuneração para eu seguir só essa carreira, então eu tava ali estagiando e me aprimorando como radialista. E tava, guardado as proporções, você era o Emílio ali, você tava sentado atrás só na frente do microfone, ou tava pilotando já? Não, e ali era mais punk ainda, porque não tinha só a mesa para operar. Diferente de uma rádio tradicional, onde a programação musical é feita por um programador, lá na Rádio Fênix, e no caso a rádio que eu fui trabalhar, que era uma co-irmã da Fênix, a Rádio Banzai, que só tocava música oriental, você falava com os ouvintes via chat, eles pediam a música, você programava a música, a fila, de acordo com o pedido dos ouvintes, interagia com eles no chat, botava a rádio para funcionar e ainda ficava interagindo com eles ali. Você era o locutor, operador, DJ, técnica, tudo ao mesmo tempo ali. Então, para quem não sabe como é que funciona isso, é tudo ao mesmo tempo agora, com o microfone na tua frente. Então, a tua cabeça tem que estar a milhão, porque você tem que falar no microfone, sabendo que você está falando no microfone, enquanto está pensando na música que vai começar ou na que está terminando, que botão você vai apertar, como é que é. É uma loucura, porque tem que ter um polvo aquilo, né? Tem 1000 braços para poder fazer a coisa andar. E não tem outro jeito de fazer isso funcionar, a não ser praticando obsessivamente, né? Até pegar as manhas de como é que funciona. Bom, tá aí explicado um pouco da raiz do que veio a ser o Radiofobia um pouco mais à frente, né? Exatamente. Bom, e ali você ficou... Então ali eu fiquei até o momento que acabou a missão lá do governo japonês. Eu pude ajudar meu pai muito nesse período, que meu pai continuava com aqueles problemas de muitos anos. Então boa parte do que eu ganhei nesse projeto foi para resolver problemas do meu pai. Então eu não consegui fazer um pé de meia, não consegui juntar dinheiro para comprar um carro, um apartamento, nada disso. Mas graças a Deus consegui pelo menos ajudar ele a se livrar um pouco desses problemas. E aí acabou a missão, falei, bom, agora eu preciso de outro trabalho, preciso de outro emprego, né? Tinha feito o piloto já do Radiofobia pro rádio, porque o Radiofobia nasceu dentro da escola de rádio. Sim. Para ser um programa de humor pro rádio. A gente tinha uma matéria... Com esse nome? Radiofobia, então, a gente tinha uma matéria lá que era direito no rádio, né? Então aí o professor Nilo, o doutor Nilo, que era nosso professor, falou, olha, vocês, como o trabalho final da minha matéria, eu vou dar uma matéria de jornal verídica para cada um. Vocês vão ter que fazer um programa de 1 hora de duração comentando essa matéria, aplicando tudo aquilo que eu ensinei, ou seja, fale e não vá preso, né? Fale e não seja processado. Utilize os ensinamentos do direito do rádio para que você não seja processado, nem a emissora. Mas os temas são polêmicos, então já se preparem porque vocês vão ter dificuldade nisso. E aí, para mim, eu fui escolhido como um dos 3 líderes de equipe, caiu a notícia de um rapaz que tinha se masturbado na fila do caixa eletrônico e sujado o vestido da senhora que estava na frente dele, dentro de uma agência de um banco. E o banco estava sendo processado pela senhora por conta do que esse cara fez. Ou seja, como dar essa notícia num programa de rádio, falando sobre esse assunto, discutindo durante 1 hora, sem ferir a legislação. Aí eu falei, gente, quem são os mais retardados dessa turma aqui? Aí escolhi a meia dúzia dos caras mais desequilibrados que tinha na minha turma de rádio. Eu não consigo pensar em outra maneira de falar desse assunto se não for de forma bem-humorada, se não for um programa de humor. E eu tenho certeza que quem ouvir esse programa depois dele ir ao ar vai ficar com tanto medo do rádio que nunca mais vai querer ouvir. Esse cara vai ficar com Radiofobia. E aí nasceu o nome desse programa. E aí a gente criou os personagens. Eu fiz as imitações, fiz umas vinhetinhas. Aí um lá interpretou o Dr. Armando Dedão, proctologista. O outro interpretou Carlos Fachin, que é um ator conhecido aí dos comerciais, gente boníssima. Interpretou uma senhora que era líder do movimento para pompoarismo na terceira idade. Sabe? A gente criou os personagens malucos, o host do programa, tipo Pânico mesmo. Sim. Falamos sobre isso. Foi uma sketch. Vocês montaram a gente emulou um programa de humor. A gente criou um programa de humor de uma edição única. Sim. E fizemos e brincamos e tiramos nota 10 e nos divertimos muito. E eu falei, gente, esse nome alguém vai querer, porque senão eu vou guardar pra mim. Eu vou fazer um piloto, um dia eu vou ter um programa chamado Radiofobia.
Não, Léo, imagina, pô, pega aí e tal, não sei o que tem, e guardei essa ideia pra um dia fazer um programa de rádio. Legal. Durante o período que eu tava na missão e trabalhando na Rádio Banzai, eu fiz alguns pilotos de rádio e levei pra algumas emissoras. O Japa me apresentou pro Beto Hora, porque o Japa, ele é o meu padinho, eu chamo ele de padinho. Sim. Até hoje, até se tornou meu anjo da guarda, né? Sim. Me apresentou pro Beto Hora, me apresentou pro Domênico Gato, me apresentou para outras pessoas de rádio, eu fiz o piloto, levei, mas assim, era um piloto pro FM, então era um piloto que se adaptava àquilo que talvez o FM exigisse como linguagem, porque tem toda a questão de vender, tem toda a questão do rádio, que a primeira coisa que te perguntam é como é que eu vou botar grana nesse programa aqui? Quem queria investir nisso? Tem limitações, né, Léo? Tem um negócio interessante aí, que você sabe que o Café Brasil vai ao ar em 30 rádios pelo Brasil. Sim. E a principal ainda é a Mundial aqui em São Paulo, então ele vai ao ar bastante na Mundial. E, cara, eu gravo o programa aqui, levo pra casa, escuto, corrijo o programa, ouço o programa 5, 6, 7 vezes, né? Até pra pegar a embocadura, onde é que precisa melhorar e tudo mais. E quando chegava o domingo, na hora de ouvir na rádio, eu botei pra ouvir 2 ou 3 vezes. E eu detestei o que eu ouvi ali, cara. Eu curtia o podcast muito, pô, legal, esse programa ficou legal. Quando ia ao ar na rádio, eu ligava o rádio, eu ouvia, bicho, eu tomava um balde d'água. A começar pela qualidade do som que vinha da rádio ali, mas era outra história, cara. Exato. Eu falei que é que nem tomar café na xicrinha ou no copo. Você bota café pra mim num copo, não é mais café, é outra coisa, cara. Mas é o mesmo líquido, não adianta, cara. Se não vier na xicrinha, é diferente do copo. Eu vou tomar vinho em casa, eu vou pegar o meu copo. Minha mulher não se conforma falando, eu vou lá, busco o meu copo e ponho o vinho no meu copo. Se eu trocar de copo e botar no outro copo, o vinho fica diferente. Comigo no podcast é exatamente igual. E aí me bateu essa coisa. Fala, cara, como o rádio é diferente do podcast, embora seja, entre aspas, a mesma coisa que o podcast, né? Sim. Porque é tudo igual, o processo é tudo igual. A linguagem é a mesma, muda só a mídia. Mas a hora que o bicho sai e bate no ouvido... Sim. E pra você ter uma ideia, cara, eu nunca mais ouvi e eu faço questão de não ouvir pra não me broxar com o Café Brasil no rádio, cara. Então, eu como tinha essa coisa, não é glamour, mas eu tinha essa hipnose do rádio, e tinha acabado de me tornar locutor. Você não tinha experimentado podcast ainda? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Isso já era 2006, 2007. Obviamente que eu bati nas emissoras, levei os pilotinhos e tal, e isso nunca teve aceitação nenhuma. Hoje eu agradeço a Deus por isso não ter acontecido, porque o rádio que eu queria fazer não é o rádio que tá aí, né? Eu sou um cara que tem... Toda a minha influência vem do rádio AM. Os grandes comunicadores, aqueles que falam ao pé do ouvido com o ouvinte. Olá, você aí, ouvinte do Leadercast, que tá ouvindo a gente aqui agora. O que você tá fazendo agora, né? Amigo, amiga, seja você quem for, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, galera, e aí, pessoal? Não tem pessoal, eu não conheço ninguém que ouça rádio de turma. Sim. Então, a minha linguagem sempre foi essa, a linguagem do Zé Bétio, do Gil Gomes, do Eli Correia, do Afanásio, do Paulo Barbosa e de outros tantos comunicadores que estão cada vez mais perdendo o seu espaço, porque o rádio hoje em dia é outra coisa totalmente diferente, e hoje eu sei que eu não seria feliz no rádio se eu estivesse no ar, porque eu estaria tendo que me adaptar a uma mídia que não é o que eu queria fazer, né? Mas enfim, depois eu acabei descobrindo no podcast essa alternativa. Então o piloto não deu certo, acabou lá o projeto, e aí eu fui chamado para trabalhar na Toyota, como relações públicas, especificamente para a comunidade japonesa. E também para ajudar como ghostwriter, assim, ajudar a revisão dos speeches do presidente na época. E aí eu entrei para a Toyota do Brasil. E aí você é apresentado ao mundo corporativo. A comédia corporativa. Foi a primeira vez que eu tive que encarar, e eu descobri que eu sou um ator fenomenal, porque eu tive que passar por entrevistas que utilizavam jargões de RP e de marketing e de comunicação, que hoje, obviamente, que eu sei do que se trata tudo isso, mas a primeira vez que eu vi os termos branding, KPI, ROI, e seja lá o que for, sabe, essas coisas do marketês, do comuniquês e do relações publiquês, eu falei, não, imagina, claro, e joguei um somebody love, até porque eu não tenho
curso superior aqui no Brasil. Sim. E ninguém é contratado para uma empresa como a Toyota para trabalhar, nem como estagiário sem curso superior. O que eu ganhei a vaga na entrevista. Porque pegaram e falaram assim, o senhor vai fazer uma entrevista agora? Passei pelo gestor, ele aprovou. Passei pelo coordenador japonês, ele aprovou. Ah, mas ele vai lidar com o presidente é japonês, então ele tem que passar pelo presidente também. E foi aí, em japonês? Em japonês, tudo em japonês. Aí me levaram pro presidente. Aí o presidente, na época, o senhor Hasebe, falou assim, você que tá fazendo a avaliação e tal, falou, tá. Então eu vou fazer um teste aqui com você me responde, por favor, tá bom? Tá. Aí ele escreveu 3 ideogramas num papel, numa folha em branco. Aí ele falou assim, o que tá escrito aqui em cada um deles? Aí eu falei, 3 ideogramas não, 3 jukugosu, são palavras formadas por 2 ou mais kanjis, né? Aí tava escrito 3 ideogramas, 3 assim jukugosu, aí eu falei, esse aqui tá escrito Shinkai. E o segundo? É Shinkai também. E o terceiro? Falei, é Shinkai. Como assim? Falei, Shinkai, Shinkai, Shinkai. A mesma leitura? Falei, a mesma leitura. Muda um pouquinho a entonação, mas a leitura é a mesma. Shinkai. O que muda? Falei, muda o significado. Ah, é? O que tem de diferente? Falei, esse aqui, ele significa renovação, evolução, né? Esse daqui tem mais a ver com profundidade. E esse daqui tem a ver com quando as coisas mudam, altera de uma coisa para outra. Aí ele virou pro gestor e falou assim, pode contratar. Esse é o cara. Pode contratar aqui. Não conheço nenhum ocidental até hoje que eu tenha perguntado que tenha me respondido. Olha o insight legal. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, isso aí, essa história que você conta aí é perfeito, cara. Eu preciso até usar isso em palestra, cara. Que é aquela questão do conceito do empenho e do desempenho, né? Que é o empenho, o que é? O empenho é o tempo que você gasta pondo para dentro o teu repertório, um corredor, um corredor que vai disputar uma corrida na final da Olimpíada. A vida dele é empenho, ele passa a vida treinando, empenhando, e treina. E chega um dia que ele tem que entregar o desempenho, que é a hora que ele pega aquilo tudo que ele empenhou e bota para fora. E a gente inconscientemente passa a vida fazendo isso, né? Quer dizer, você empenhou um monte para aprender o japonês, para chegar nesse momento exato em que te exigem o desempenho e você tira lá do fundo e pau, e joga. Isso é como se fosse um violinista que vai dar um concerto, aquele momento mágico do concerto, o momento que o cara tá no palco, o momento daquela entrega, né? Sim. Acontece ali, aí o cara olha, mas como é que você sabia disso? Bom, eu sabia porque eu estudei pra cacete, cara. Eu posso nunca ter... Por isso que assim, na hora de explicar o significado, eu não sabia exatamente a tradução de cada uma das expressões. Mas por saber o significado dos ideogramas, eu interpretei cada um deles. Sim. E aí eu dei a diferença. Que é uma coisa que talvez você nunca mais vai precisar fazer na sua vida. Provavelmente não. Nunca mais. Provavelmente não. De lá pra cá eu nunca precisei. Num momento chave que você não tinha margem pra chutar. Não. Se você chutasse, tinha dançado, né? Sim. E foi só para aquele momento. Quer dizer, o empenho que você fez ao longo da tua vida é para aquele momento único. Sim. E ali tem uma virada na tua vida e muda a tua história toda. E sabe o que é interessante? Que eu nunca teria conhecido o podcast se eu não tivesse entrado pro mundo corporativo. Uhum. Porque foi a infelicidade que me motivou a procurar uma alternativa. Porque depois de ter ficado lá durante um ano e pouco, eu tive certeza que não era o que eu queria pra mim. Primeiro porque nunca tinha sido, né? Eu nunca tinha vislumbrado isso. Mas aí eu falei, gente, essa disputa aí horizontal, essa disputa por poder, essa coisa do, sabe, como é que eu posso tirar vantagem e tal. Eu falei, isso vai de encontro com toda a formação de caráter que eu tive. Uhum. Aquela lá da messiânica. Os valores, aquilo tudo, isso não bate, eu não consigo. Ah, mas você tem que aprender porque tem que ser assim e tal, sabe? Você tem que ser 2 caras, você tem que... Eu falei, não vale a pena. Uhum. Então não tô feliz, eu quero voltar, eu quero fazer o rádio, ainda dá tempo, sabe? Ainda dá tempo, mas eu não posso entrar para uma emissora para começar como um menino de 17 anos começa, porque ele vai fazer madrugada, ele vai fazer folga, ele vai ganhar R$800 por mês, eu tenho mulher, 2 filhos para sustentar, 32 anos nas costas, não dá, como é que eu vou fazer? Falei, já sei, eu vou fazer dublagem, eu adoro, sempre gostei disso, mas eu preciso fazer teatro, puta, então eu vou correr atrás de um curso de teatro. Aonde que tem curso de teatro? Ah, tem no Tablado, no Rio, tem não sei aonde, tem uma escola que fica ali perto do Shopping Eldorado, não sei o que, eu vou fazer. E aí eu comecei a correr atrás disso.
E aí eu descobri um cara que eu me identifiquei com a história dele porque eu ouvi uma entrevista dele para um cara chamado Almir Marques, de uma rádio que era a rádio de Rio do Sul, em Santa Catarina. E ele deu entrevista, ele é um dublador, Guilherme Briggs, o nome desse cara. Quem diria que eu iria me identificar tanto com a história desse cara que se tornou ator sem nunca ter estudado teatro por ser artista, né? E aí eu falei, puta, eu quero conhecer mais quem é esse Guilherme Briggs, eu quero saber mais sobre ele. Comecei a correr atrás de coisas a respeito dele. E aí eu encontrei um programa chamado Nerdcast 94, Max Traga Minha Capa, com Guilherme Briggs. E esse foi o primeiro podcast que eu escutei na vida. Porque você nem sabia o que era. Não tinha a menor ideia. Você tava... Eu queria coisas sobre o Briggs, eu tava numa dia... Você tava no Google? Era o Google, né? Já era Google. Deixa eu ver o que tem daqui. Sim. E ele puxa o Nerdcast. Aí, do Briggs, eu peguei e baixei. Aí eu vi o programa, 2008, o Nerdcast já tava com 2 anos, quase 3 anos que tava no ar. E aí eu ouvi e mais ainda me identifiquei com a história do Briggs. Só que aí veio e falou, o que é esse negócio aqui? Isso é um programa de rádio. Puta, mas tá na internet, como é que é isso? Ah, você assina o feed. Na época tinha o Google Reader, que era o feed que todo mundo ficou órfão dele quando ele acabou, né? Falei, eu posso assinar quando tiver um novo episódio, ele me avisa que tem um novo episódio. Mas pera um pouco, mas essa linguagem é a linguagem de rádio. Não existe diferença entre o Radiofobia, que eu queria fazer no rádio, e isso daqui. Olha só, os caras eles usam trilha sonora. Ah, que safadinho, botou um efeitinho aqui pra esconder que ele mudou de trilha. Olha, cortou aqui, tem um corte de respiração. Aqui, pera um pouco. Eu consigo fazer isso aqui também. Aí eu comecei a ouvir primeiro, 6 meses quase eu ouvi todos os Nerdcasts que eu pude no rádio do meu carro. Era 4 horas por dia dentro do trânsito, no trânsito. Eu queimava em CD, 10 episódios num CD, ouvia no meu carro, o meu para-brisa pesava de tanto CD que tinha de Nerdcast lá. Até que chegou um momento que eu falei assim, aí do Nerdcast eu descobri outros programas e eu vi que existia um universo chamado podcast e que era uma mídia de áudio, basicamente, porque na época já tinha YouTube e videocast era uma coisa que não pegou videocast, todo mundo foi pro YouTube. Falei, então pera um pouco, eu posso fazer isso também. Aí chamei o meu amigo de infância que brincava de rádio, de Djalma Jorge comigo, lá em Serra Negra, com fita cassete e tal, imitando Vivo Gordo, Chico Total, aquela coisa toda, né, Tatá Escova, Perdidos na Noite. Falei, Queça, que hoje é padrinho do meu filho mais novo, meu melhor amigo da vida inteira. Falei, lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando eu tinha 11 anos de idade, lembra? Vamos fazer pela internet? Eu aqui em São Paulo, no São Bernardo, você aí em Serra Negra, e a gente se fala por Skype. Eu já tenho uma mesinha de som aqui, que eu já tinha uma mesinha, um microfone, que eu fazia locução, freela quando pediam alguma coisa, locução em japonês, às vezes um voice-over para um documentário, prestava um serviço assim. O Arnelas, que também é ministro da Messiânica, um locutor também conhecidíssimo no mercado, vira e mexe me arrumava um freela para fazer e tal, para ganhar uma graninha. Falei, eu tenho a técnica pra fazer aqui, vamos fazer? A gente fala por Skype, entrevista as pessoas, fala aquelas abobrinhas que a gente falava quando era moleque. Sim. E aí tirei o nome do Radiofobia da gaveta, com um formato totalmente diferente do que era pro rádio, mas era pra resgatar essa brincadeira de infância com o Queça, agora via podcast que eu tinha acabado de descobrir que eu queria sem fazer. Ter ideia de o que nisso ia dar. Não, absurdo. Eu só queria resgatar. Vou curtir pra ver o que dá, uma curtição. Porque eu e ele, a gente é melhor amigo da vida inteira, a gente nunca perdeu a amizade, mas a gente ficou distante durante muitos anos. Então, a chance de poder estar de novo com ele 2 vezes por mês, falando abobrinha, e transformar essa nossa brincadeira num negócio que poderia ser ouvido por outras pessoas, se expressar ali, era o que a gente queria fazer só. Sim. Ele gostou da ideia, fiz alguns testes de gravação, me satisfiz com a qualidade sonora, porque eu sempre fui muito chato com esse negócio de qualidade de som. Quando eu vi que tava bom, convidei quem pro primeiro programa? O Japa, claro. Ele aceitou, a gente gravou, e aí a gente gravou na segunda-feira de carnaval de 2009, quando foi 1º de março de 2009, foi publicado o primeiro episódio do Radiofobia. E aí
eu voltei, ainda lá trabalhando no mundo corporativo, isso passou a ser uma muleta, um hobby pra mim, uma válvula de escape. Era o esquema Clark Kent e Super-Homem. Exato. De dia você é Clark Kent e à noite, o fim de semana, você é o Super-Homem. Exatamente. Com Sim. 2 filhos pra dar atenção, com mulher passando 4 horas por dia dentro do carro, voltava pra casa, saía de casa cedo, os filhos ainda estavam dormindo, chegava em casa à noite, os filhos já estavam dormindo, dava um beijo lá, dava a benção pra eles, tomava um banho, sentava na sala, 1 hora e meia, editando, produzindo, gravando e tal, para soltar 2 programas por mês. E virou a minha válvula de escape para aquele mundo corporativo, que eu não tinha como sair dali, porque eu precisava sustentar minha família. Quanto tempo durou isso? Durou o quê? Esse processo de você ir construindo Radiofobia e ao mesmo tempo continuar na Toyota. Então, assim, chegou um momento que eu não aguentei mais e pedi demissão da Toyota. Fiz um acordo com eles lá, na verdade, consegui que eles me demitissem. Graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre fui muito bem quisto, muito querido. Então eu consegui que eles me demitissem. Sim. De boa, total, para poder pegar um fundo de garantia gordo de 4 anos de Toyota, e me ajudou muito nesse momento. Mas eu pedi demissão da Toyota para assumir como gerente de comunicação da editora JBC. Que era algo que eu senti que ia me dar mais satisfação, que eu ia lidar com mangá, ia lidar com literatura, com entretenimento, coisas mais próximas daquilo que realmente eu gostaria de fazer. Sim. E aí eu fui, em 2011, saí da Toyota e fui para a JBC para trabalhar como gerente de comunicação. Mas aí o Radiofobia já tinha 2 anos. Sim. Então... Como hobby. Como hobby. Hobby. Mas assim, os 17 primeiros programas eu fiz o que a gente está fazendo aqui agora. Eu gravei o papo, o que eu faço hoje para os meus clientes. Gravo o papo, depois corta, edita a voz, coloca a música, finaliza. Eu falei, mas não é isso que eu quero fazer. Porque, imagina, se eu tivesse lá na cadeira do Emílio, eu não ia estar fazendo isso. Eu ia estar fazendo ao vivo. Sim. Bota a música aqui, deu errado, acabou. Falou besteira, acabou. O tesão do rádio é fazer o negócio funcionar ao vivo. Sim. Então, a partir do programa 18, eu fiz um teste, fiz uma gambiarra fenomenal, botando 2 computadores na mesinha de som, tentando tirar o eco que voltava do Skype e tal. Achei um jeito de fazer ele ao vivo. Aí nasceu a técnica, nasceu a minha válvula de escape, que é 100% inspirada no Djalma Jorge e no Lala Moreira, que Sim. foi a nossa verdadeira técnica lá nos anos 90, lá com o Tutinha, Sim. que era a válvula de escape. Enquanto eu xingo a técnica, eu tô procurando a trilha certa aqui pra colocar, e se deu errado eu brigo com ela, e aí eu comecei a fazer o programa ao vivo. Aí as pessoas começaram a ouvir, peraí, que é esse Radiofobia? Quem que é esse cara? O cara faz ao vivo? Não pode ser ao vivo. Ele bota trilha em tempo real, tal, não edita, não, é tudo feito ali ao mesmo tempo. Mas pera um pouco, como é que é isso? Quer vir dar uma palestra aqui na Campus Party para falar sobre isso? Quer vir aqui fazer isso ao vivo aqui num evento do YouPix para mostrar pra gente como é que faz? E aí comecei, mesmo como hobby, a ser chamado para mostrar esse diferencial nos eventos de mídias sociais. Então quando eu entrei na JBC, eu já era conhecido nesse meio de podcast, já tinha muitos amigos, o programa já estava indo para o 3º, para o 4º ano já no ar. E eu já estava sendo chamado para compartilhar essa experiência. A marca Radiofobia começou a aparecer com força na podosfera. Aí que começou a aparecer, tipo assim, a Radiofobia, o Léo Radiofobia. Sim. Por quê? Porque sem ele aquilo lá não acontece. Sim. Né? Outra pessoa conseguiria editar, obviamente, mas ali é o meu feeling, a minha espontaneidade, o meu improviso e tudo, né? Então, assim, eu não vislumbrava que isso poderia ser um negócio, achava que isso... Dá uma pausa antes de a gente entrar no negócio. Eu queria trocar essa ideia com você aqui, que é interessante. A gente até falou um pouquinho sobre isso na hora do almoço. Você estava todo cheio de dedos lá. Pô, eu não posso falar muito isso aí em público. A gente pode falar entre nós aqui, mas eu não posso em público dizer que a alma desse negócio aqui sou eu, porque como eu não tem outro, vai ter outro que pode chegar aqui e fazer tudo que eu faço, do jeito que eu faço, mas Léo é o Léo, não vai ter outro Léo, né? E eu quero trazer essa coisa desse componente da arte para isso que nós fazemos aqui, né? Certo. No meu caso é a mesma coisa, quer dizer, pô, tudo que nós estamos vendo em volta aqui, o dinheiro compra, cara. Eu consigo montar um estúdio desse aqui, tudo isso a gente faz. Sim. O software é igual para todo mundo, redigir, tudo isso existe ao alcance de qualquer pessoa. Sim.
Na hora de montar, aparece a arte, que é aquela história de fazer o pudim, né, cara? Todo mundo faz pudim agora. Tem umas madame aí que a hora que faz... Cara, o pudim da minha mãe, sabe? Mas por que tem esse pudim, cara? Não, é da minha mãe. Tem alguma coisa ela faz lá que aquele pudim é imbatível, né? Sim, sim. Que é a tal da arte. É quando você bota a arte ali dentro e aquilo faz uma diferença. Então, muitos ouvintes, eles não conseguem entender o que é isso, mas eles percebem. Sim. Né? Cara, eu tô ouvindo um programa aqui, bicho, mas o que tem de tão maluco nesse programa? No fim, não tem nada demais, mas tem alguma coisa ali que é esse componente da arte que entra ali. Então, quando o Léo fala aí dessa questão toda dele fazer um negócio ao vivo, que ele tá com todo o equipamento ligado, botou o rec, ele tá gravando, e o que acontecer ali está definitivamente gravado para ir ao ar. Quando você leva para o cúmulo, que você ainda tem um jogo que você vai botar no ar daqui a logo mais, né? Sim. Ainda dá tempo de corrigir a grande cagada lá. Mas num programa de rádio, tipo Pânico, Sim. Bicho, foi pro ar, foi, não tem o que fazer, não há mais retorno. Não tem. Tem uma adrenalina naquela hora. Na hora de botar o play, aquele frio na barriga, porque aí começou, cara. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa adrenalina é o gatilho. Sim, mas dessa arte, move, né? Eu vou até exagerar um pouco. Eu acho que naquele momento em que você aperta aquele play, você vira um autista. Sim. Você é um autista, assim como o Messi é um autista, que a hora que apitou e ele bota a bola no pé, sai da frente. Nada mais que tá em volta, cara, vai te chamar o mundo desapareceu, sumiu, e aqui sou eu com a minha arte. Sim. E aí vão acontecer coisas que eu não fazia ideia que podiam acontecer, né? Em certa medida, acontece comigo aqui na hora de fazer o Café Brasil. Nós temos um trabalho um pouco diferente do seu, é parecido em certa medida, mas ele é diferente, porque tem uma pausa, trabalha, volta, refaz aquilo tudo. Mas acontecem coisas que a gente não faz ideia, né? Eu venho com o programa mais ou menos na cabeça, quando senta aqui, na hora que ligou, deu frio na barriga, pau! Exato. Eu não acho que isso seja diferente de um artista que sobe no palco para cantar e fazer uma baita uma performance no palco lá, né? Não acho que isso seja diferente de um ator que sobe no palco e vai fazer, quer dizer, aquela coisa de estar na hora de acontecer e a adrenalina vem, e aí junta aquilo tudo, o teu preparo, o tempo todo de experiência que você fez ali, o fato de você montar a estrutura com a tua cara, quer dizer, a minha máquina, meus botões, é o meu jeito de fazer, e aquilo gera um produto que, se não é o Léo, cara, não dá pra fazer igual. Entendeu? Dá pra fazer alguma coisa parecida, mas igual não vai sair nunca, né? Eu nesse período, eu confesso que lá no meu fundinho do meu coração eu tinha uma esperança de que talvez o jogo virasse em algum momento. Porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Eu sofri muito com isso. Ainda hoje eu sofro. Eu me empenho demais nas coisas que eu faço. Eu me entrego demais, sabe? Eu sou bocó de tudo, porque eu não consigo ficar medindo prós e contras. Se acho que aquilo ali vai, eu caio de cabeça de uma maneira tão grande que às vezes eu não vejo que a piscina não tem água. E eu caio, bato com a cabeça no fundo e aí falo, putz, mas o impulso era tão grande que eu acabo indo. Então, que não tem nada a ver com a cultura japonesa, bicho. Não, nesse aspecto não, japonês, mas eu sou latino, eu não sou japonês, caceta. O japonês ensaia 10 anos, toma a decisão e não para mais. Então, o brasileiro toma a decisão agora e depois vai consertar 10 anos. Então, né? Mas aí que tá, uma vez eu dei uma entrevista no centenário da imigração japonesa, que é um fato curioso, porque descobriram que eu era um ocidental, que tinha incorporado aspectos da cultura japonesa, foram pedir patrocínio na Toyota, a Toyota não tinha dinheiro para dar o patrocínio, mas descobriram que eu poderia dar um testemunho, ser um entrevistado desse documentário. E pediram para me entrevistar, contar a minha história de vida, meu relacionamento com o Japão e tal. E aí eu aceitei, e essa entrevista foi feita dentro da nave da Igreja Messiânica, aonde eu tinha saído de onde eu tinha saído havia 4 anos, autorizado pelo reverendo que tinha pedido para eu me dispensar, dizendo que eu seria mais útil na sociedade. E tinha uma equipe de televisão me entrevistando dentro da nave da Igreja Messiânica, e eu pude ver do lado de fora do vidro o olhar de orgulho dele. Legal. E quando eu saí, ele me abraçou e falou assim, não falei?
sabe? Que legal. Então, eu absorvi aspectos da cultura japonesa, mas não para me tornar um japonês. Eu cumpro meus horários à risca, isso é coisa de Japão, que eu aprendi, que eu não tinha. Disciplina. Cumpro meus horários à risca. A minha palavra, para mim, vale por um documento escrito. Então, se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Você pode até exigir a minha assinatura, mas nem esquenta a cabeça, porque se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se alguma coisa fere os meus valores, não adianta tentar me convencer do contrário, porque eu não vou compactuar com isso. Então esses aspectos eu absorvi, sabe? Mas eu sou sangue latino, italiano, português e espanhol aqui, tudo misturado. Então eu pago um boi pra não entrar numa briga, mas se eu entro, eu pago uma boiada pra não sair dela. Sou aquele cara que defende os amigos entrando de voadora. Paixão, né? Então, isso eu confesso que lá em algum momento eu tinha essa vontade, porque mesmo na JBC eu não estava feliz. Porque o mundo corporativo tem isso, e a carreira, né, CLT, tem esse negócio de você tem uma lei para cumprir, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, você tem essa coisa, sabe, que ou segue ou não segue, é my way or the highway, você não tem o que fazer. Sim. Tem que cumprir, a lei não existe para ser discutida para nós. Como diz o Emílio, afegãos médios, a lei existe para ser cumprida, não para ser discutida. Quem discute é o poder legislativo lá. E eu não estava feliz. Então, eu que já tinha um relacionamento com pessoas de internet, de mídia e tal, comecei a mandar alguns e-mails assim, gente, vocês me conhecem, eu tô aqui e tal, mas eu tô em busca de novas oportunidades. Se alguém souber de alguma coisa que seja ligada à parte de comunicação, à parte de produção, eu tô apto a tentar mais uma vez mudar de carreira, fazer aquilo que eu faço e tal. Isso foi ao longo do ano de 2012. A gente tinha feito aquele Cubo Geek dentro da Campus Party, que foi um negócio que deu uma paldurecência impressionante de saber que você conseguiria mobilizar, você estava junto com a gente lá, você sabe o que a gente fez acontecer ali, então tinha dentro de mim uma esperança de que isso um dia poderia ser algo principal. Um business. Não poderia ser algo um negócio. Se não o meu negócio, mas eu poderia trabalhar junto com alguém que fizesse isso. Eu não pensava em empreender, essa visão eu nunca tive de, eu vou me tornar dono do meu próprio negócio. Não, eu tava falando com os meus amigos infelizes, pedindo oportunidades de trabalho, né? E foi nesse meio que, sem ter a menor ideia de que isso um dia pudesse acontecer, veio o convite do Jovem Nerd para que eu assumisse a edição do podcast deles lá do Nerdcast. Teve uma sondagem, alguma coisa assim, ou não? Pintou um e-mail, Léo, quero falar contigo. Então, um ano antes, a gente fez uma brincadeira na Campus Party, que foi na Campus Party de 2011, que foi aquela coisa da maratona podcastal. Eu, Tato e Mauri, fizemos na bancada 12 horas ao vivo, e todo mundo que vinha ligava o microfone e fazia tudo em tempo real. Sim. Aí o Jovem Nerd, que naquela época ainda podia se dar o luxo de frequentar a bancada lá embaixo junto com o pessoal, falou assim, gente, eu preciso gravar os e-mails do Nerdcast dessa semana. Eles naquela época viravam a noite de quinta para sexta editando. E ele falou, eu vou ter que gravar, mas eu vou ter que editar, vou ter que botar música. Eu posso gravar aqui nessa brincadeira de vocês? Vocês têm como gravar para mim? Depois me manda o áudio, eu só insiro e publico no programa? Eu falei, claro, com certeza. E aí foi lá numa determinada hora, e ele foi lá à noite, e a gente botou musiquinha, e aí fui lá eu fazer ao vivo, musiquinha entrando e tal, e ele lá, muito bem, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, agora ao vivo sobe música, desce música. Chegou uma hora que eles falaram assim, gente do céu, eu quero aprender a fazer isso, eu não quero mais editar, eu quero aprender, me ensina a fazer isso, pelo amor de Deus, eu vou ficar mal acostumado e tal. E aí foi uma primeira chance que eu tive de mostrar o que eu sabia fazer. Nesse meio tempo eles me chamaram para captar um áudio que eles participaram de um evento no YouPix, que fizeram uma mesa com o Sérgio Malandro, uma entrevista com o Pereio. Então vira e mexe, a gente fez amizade, né? E vira e mexe, e o Cubo Geek foi o que acabou um ano depois, porque eles foram chamados, né, o Jovem Nerd. Só para quem tá ouvindo a gente, o Cubo Geek foi uma ação que aconteceu durante uma Campus Party, que 2012, foi aquele evento gigantesco aqui em São Paulo, lá no Parque Anhembi, onde a turma do podcast conseguiu construir um cubo mesmo. É um cubo mesmo. A gente fez ali. Que era um estúdio. Era um cubo retangular, mas era. Isso aí, mas era um estúdio montado no meio da feira. Isso. E ali dentro a turma entrava e gravava e botava no ar o podcast ali em tempo real e
Então foi um grande acontecimento, né? O Internei, a Bia, né, e o Bob, que eram os curadores de conteúdo, procuraram o Jovem Nerd e falaram, olha, a gente tem um patrocinador que quer investir em um estúdio, alguma coisa assim e tal. E a gente queria que vocês, a curadoria de vocês, tocasse. Aí o Jovem Nerd falou, olha, eu não consigo fazer, mas eu tenho alguém do meu ciclo de amizade que consegue. Uhum. E aí falou comigo, com o Tato e com o Mauri, Tato e Mauri, que são lá da Rede Geek. Sim. Parceiraços, e ele falou, vocês três não querem assumir isso? A gente assina, mas vocês administram, fazem a programação, uma noite, um horário toda noite a gente vai lá para fazer o Nerdcast Live, e vocês administram isso, e aí a gente administrou, fizemos, e foi aquilo que é a história que todo mundo sabe. Quem eventualmente quiser saber mais, eu deixo alguns links que você pode colocar no post, que tem os vídeos no YouTube que mostram como foi, inclusive com a sua participação lá no nosso tutorial, podcast tutorial que a gente falou sobre produção, que você foi lá conversar com a gente entrevistou você. Meio uma tempestade inesquecível. Nossa, aquela chuva que a gente fez ainda, não caiu o programa, e a gente tem isso lá no longínquo ano de 2012. Gostar de ver. Né? Léo, business, podcast como um business. Muito bem, o pessoal te convida e você fala... Opa, não, eu falo não. Você diz não? Não, no primeiro momento eu digo não. E aí? Porque eu achava que eu tivesse que fazer em paralelo com o meu trabalho. E eu já tinha o Radiofobia que eu mal tinha tempo para fazer, mesmo sendo ao vivo e tudo. E aí no primeiro momento eu neguei, porque eu imaginei o trabalho que aquilo fosse dar. E eu falei que não, mas ele falou assim, não, querido, você não tá entendendo. Quanto é que você ganha aí hoje onde você trabalha na editora? Eu falei, eu ganho X por mês. Ele falou, então, Nerdcast tem 1 por semana, eu vou te pagar tanto por programa, vezes 4 ou vezes 5, dependendo da semana. Acho que cobre o que você ganha aí, não cobre? Eu falei, opa, peraí, agora a coisa mudou de figura. Sim. Ele falou, não, eu não tô te sugerindo um extra, eu tô te sugerindo uma oportunidade de montar um negócio seu. Você faz o Nerdcast uma vez por semana, supondo que você leve aí, sei lá, metade da sua semana útil para fazer um programa. O resto, a outra metade da semana útil, você faz o que você quiser, se empenha no seu programa, enfim, aí cria, sei lá, vai ganhar dinheiro de outro jeito também, mas entregando o nosso... A gente não está querendo contratar você, a gente está querendo que a sua empresa, que eu já tinha uma empresa aberta, uma pessoa jurídica, preste serviço para a nossa empresa, Passos de Outono Limitada. É uma relação entre pessoas jurídicas, e aí como que você vai direcionar o seu negócio, você faça o que você quiser. Aí, puxa, aí o que se vislumbrou não foi uma proposta de emprego, foi uma oportunidade de mudança. Montar seu próprio negócio. E aí eu... fiquei meio barata tonta, assim, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Você já estava em Serra Negra? Não. Você estava em São Paulo ainda? Eu morava em São Bernardo. Sim. E trabalhava na JBC, que fica ali na metrô Santa Cruz, ali perto. E aí surge diante de você uma possibilidade de fazer uma mudança radical na sua vida. Pela terceira vez. Mergulhar de cabeça naquilo que você ama fazer. Né? Sim. O que eu acho curioso nessa história toda é que você vislumbra um business... Vou comparar comigo, tá? Sim, claro. Eu vislumbro o podcast como um business, como um produtor de conteúdo para podcasts. Você cria um business como uma máquina de edição de podcasts. Exato. Editando o conteúdo, quer dizer, nós dois estamos no mesmo segmento. Sim. A minha visão foi uma outra, não passa pela minha cabeça de ganhar dinheiro editando prestar nada. serviço nesse aspecto. E para você isso fica muito claro a ponto de você olhar e falar, cara, aqui há um caminho para poder fazer aquilo que eu já faço hoje, que eu amo fazer, prestar serviço para outros e ampliar isso de uma forma a montar um grande negócio. Que, se eu não estiver errado, talvez seja o primeiro negócio 100% podcastal no Brasil. Sim. Não, porque Sim. O Jovem Nerd não é. Não. O Jovem Nerd é um conglomerado de coisas. Sim, é uma holding praticamente. O podcast é um dos canais aí. Ainda é o principal, mas é um canal. Exato. E não é tudo que eles fazem ali, não, né? Sim, se for no B9, também, é uma agência, é uma outra história, né? Sim. Você nasce como... Isso aqui é um negócio de podcasts. O que é que você faz? Podcast. Exato. Mais o que? Podcast, né? Num mercado que ainda não sabe direito o que é. E aí, como é que você pensou isso tudo aí, cara? Então, no primeiro momento eu criei como nome fantasia a Radiofobia Podcast e Multimídia,
pensando exatamente na possibilidade de um dia ter outras cestas para botar os meus ovos, que não fosse só o podcast, então poder fazer também vídeo institucional, e-learning, qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente podcast, identidade visual, site, logo e branding e tudo mais. Já deixei isso bem claro no primeiro momento, mas lógico que essa marca que até então já estava consolidada, que é a minha imagem pessoal ligada ao podcast, e a partir do momento que foi anunciado, depois de 3 meses, que o Nerdcast já não vinha mais sendo editado por eles, né? Porque foi uma estratégia que a gente criou lá. Sim. Se falar assim, ó, a partir de amanhã quem vai editar é o Léo, nego ia achar defeito por mais igual que fosse. Então a gente fez o quê? Eu editei 10 programas e ninguém não foi avisado que era eu que estava fazendo. No 11º eles anunciaram que a gente terceirizou a edição e o Léo já tá... mas vai... Não, então... esse aqui já é o 11º programa que ele faz, então se ninguém reclamou até agora, não reclamem mais, porque ninguém achou diferença nenhuma, e eles falaram, nós continuamos aprovando todos os processos, mas não há diferença entre o que nós fazíamos e o que ele faz. Você vê que interessante, cara, isso é uma preocupação que nenhuma mídia tem, só o podcast. Sim. Porque aqui tem uma paixão envolvida, né? Sim. O ouvinte é um apaixonado, o cara que faz é um apaixonado. Você mexe no negócio, no dia seguinte vem todo mundo, aquela gritaria. Se é um programa de rádio, cara... Mudou o produtor, não importa. Que televisão, que mudou, ninguém tá nem aí pra ninguém, né? No podcast, cuidado, porque vai haver um impacto, né? E eles tiveram um cuidado especial porque o Nerdcast foi onde tudo começou. Sim. Né? O site existia desde 2004, mas só quando o Nerdcast nasceu em 2006 é que eles começaram a ter uma projeção maior, e tudo que veio depois, a loja, os livros e os negócios, tudo veio como frutos de sementes que foram plantadas no podcast. Então, com a anuência deles, obviamente com o incentivo deles, e eu aprendi muito observando o lado empreendedor dos dois também. Comecei a estudar, fui me qualificar para isso. Quero fazer um Leadercast com os dois, você precisa me ajudar. Vamos, com certeza. Eu não sei se cabe aqui. Cabe? Vamos, não sei. Cabe aqui dentro? Talvez se não couber aqui, nós temos outros estúdios onde a gente pode ir fazer. Tem agora o estúdio parceiro da Radiofobia aqui em São Paulo, que legal. A gente pode levar eles lá também. Tem uma história de empreendedorismo deles dois ali que é muito legal. Vamos fazer com certeza. Mas e aí você monta aí você bota na cabeça que vai nascer o meu próprio business. Exato. Né? Saio da empresa. Aí foi um passo de coragem, porque assim, eu até então, eu sempre, como eu falei, né, eu sempre fui muito pé no chão, então eu não teria coragem de falar, vou me aventurar, vou largar tudo, vou fazer, não. O pai sempre falou... Aos 38. 38 anos de idade. Já a esposa grávida do 3º filho. Sim. E aí, só que aí eu falei pra ela, meu bem, não é agora mais trocar o certo pelo duvidoso. Falei, esse contrato com o Jovem Nerd, ele é algo que ele vai durar o tempo que existir Nerdcast, ou até eu fazer uma cagada homérica que perca a amizade dos dois. Em não acontecendo nenhum dos dois, é algo que vai continuar por muitos e muitos anos. Eu falei, e já cobre o que eu ganho aqui, quer dizer, a gente não vai ter impacto financeiro no primeiro momento. Como não preciso mais fisicamente estar aqui em São Paulo, a gente pode ir para perto de uma das duas famílias, ou a dela no Rio, ou a minha em Serra Negra. E aí, por razões óbvias de segurança e tudo mais, a gente optou pelo interior, por custo de vida e tudo. Ela estava grávida, nosso filho ia nascer em alguns meses, então lá teria o apoio lado a lado ali da minha irmã, do meu pai, então a gente resolveu mudar para Serra Negra. Eu falei, e agora vai dar a oportunidade de eu trabalhar em casa, eu tô ali do seu lado, posso ajudar você a desenvolver o seu próprio negócio também, que ela queria abrir uma empresa de confeitaria e panificação. Vou poder ajudar a criar o crescimento do pequenininho agora, que está vindo depois de 12 anos, diferença dele para o mais velho. Ter o pai em casa o dia todo vai ajudar nesse sentido também. E aí a gente resolveu então a encarar. Eu, durante um mês mais ou menos, eu já estava editando o Nerdcast e meio que virei noite, não dormi direito ainda na JBC, cumprindo aviso prévio, aquela coisa toda.
indo pra Serra Negra, procurando apartamento e tal. E resumo da ópera, a proposta do Jovem Nerd chegou em setembro. Em agosto, eu comecei a editar o Nerdcast no dia 12 de setembro de 2012. Quando foi 15 de dezembro de 2012, eu já estava mudando pro meu apartamento em Serra Negra e recomeçando a vida lá. Que legal. E aí foi um trabalho de construir, aí começou a luta, né? Como que eu vou fazer um business focado em podcast? Como que eu vou convencer empresas e pessoas de que é uma mídia que vale a pena ser investida, que é uma excelente alternativa para as estratégias consagradas de comunicação e marketing que uma empresa possa ter, porque o meu foco não seria em publicidade, meu foco seria em vender a produção ou a edição e também a consultoria, que é ensinar as pessoas a fazerem por conta própria, né, dar treinamento para quem quisesse aprender, como eu já tinha o meu curso online, então dar o treinamento, assim como o livro também, para que as pessoas pudessem fazer por conta própria. Então aí eu comecei a pensar em algo que pudesse abraçar várias etapas da produção do podcast, oferecendo serviços ou parciais dentro da necessidade de cada um, ou mesmo uma solução completa do zero, né? Pois é, mas aí Léo é um só. Sou só eu. Seu tempo suas horas são limitadas, Sim, né? Foi. Como é que faz, cara? Então, aí foi o que inevitavelmente aconteceu, que o Nerdcast me tomava no primeiro momento exatamente aquilo que eu tinha pensado, metade da semana útil. Começou a surgir outros programas para fazer também, e quando eu fui ver, o meu tempo já tinha se esgotado. E eu virei o gargalo do meu próprio negócio. Assim, eu não consigo fazer mais do que eu conseguiria fazer. Só se eu dormisse bem menos, ou não comesse, ou sei lá, qualquer coisa assim. Aí então eu falei, bom, então agora eu preciso absorver e treinar pessoas que façam como eu faria em estabelecer um processo, ferramentas de controle desse processo, criar um padrão de qualidade e um processo onde me permita revisar e checar as etapas, para que quando seja entregue um programa, ainda que editado por um colaborador da minha empresa, ele saia com a minha assinatura, com o meu selo de qualidade. E aí que eu comecei a absorver editores para trabalhar comigo. E aí o interessante é que quem imagina que o Léo montou uma casa com 4 salas de edição e tem lá trabalhando, entrando às 8, saindo às 18, 14 moleques com ele lá, não é assim. Não. O negócio é totalmente virtual. Você acabou agregando em torno de você uma série de profissionais. Exato. Então, o case mais interessante é o do Thiago Miro. O Thiago está lá em Olinda. Exato. E é o cara que abraçou junto com você esse desafio. No primeiro momento, quem começou a trabalhar comigo foi o Viváqua. Eu ofereci para ele o nosso segundo cliente, que foi o Tecnoblog, o Tecnocast, o podcast lá do Tecnoblog, do Thiago Mobilon. O Viváqua editou por alguns meses, mas depois ele abraçou um projeto diferente e pediu para não fazer mais. E aí no lugar dele veio o Caio Corraine, que assumiu o Tecnocast e está com o Tecnocast até hoje. Mas o Caio já tinha outros projetos que o tempo dele também já estava quase todo ocupado com esse. Então quando surgiu o terceiro cliente, aí eu tive que procurar um terceiro editor. E aí, na verdade, o Thiago Miro eu chamei na época que eu estava terminando de compilar o meu livro, fazendo o rascunho do meu livro, né? E o boneco, né, do livro. E aí eu precisava de uma ajuda para fazer tabelas e figuras e tudo mais e tal. E aí eu falei com ele, e aí absorvi ele na equipe, ele me ajudou nesse processo. A próxima edição que surgiu, eu já passei para ele. E aí o tempo livre dele, como ele não fazia nada a não ser já algumas coisas de podcast por conta própria, ele tinha mais tempo para absorver mais projetos. Quando esgotou o tempo dele, aí veio mais um editor, e quando veio um outro projeto que bateu o tempo com esse outro editor, aí veio o quinto editor para trabalhar com a gente. Quer dizer, hoje tem um grupo de 5 editores. Comigo somos 5. Tá. 5 editores contando comigo, mais um editor de vídeo, mais um designer.
Quantos podcasts vocês estão editando? Quantos clientes você tem hoje? A gente tem fixos entre 12 clientes agora, porque um contrato agora a gente está renegociando, então a gente tem 12 clientes fixos, com um contrato que vão até o final de 2017, muitos que vêm esporadicamente pedindo coisas pontuais, Sim. que são serviços que a gente entrega aí ao longo de um mês, a gente não chega nem a elaborar um contrato, porque é uma coisa muito rápida, e o nosso designer tem também resolvido muita coisa. A gente está agora prestando serviço nisso, de branding para podcasts, né, de identidade visual, ensinando as pessoas a trabalharem a marca de uma maneira mais inteligente, né? Então somos hoje 7 profissionais na empresa trabalhando. Pô, que legal. Que a gente entrega hoje, uma média de 50 podcasts por mês, 50 episódios de podcast por mês. Eu vi uma fábrica. Em Que média. coisa fantástica. E é uma linha de produção mesmo. Quanto tempo faz isso? O quê? Desde o momento em que você sai da empresa e mergulha de cabeça nesse Agora em projeto. setembro vai fazer 5 anos. Quer dizer, em 5 anos você saiu do lobo solitário Sim. para montar esse projeto que tem uma escalabilidade gigantesca, porque você pode Exato. agregar mais gente na medida em que for necessário aí, né? Foi o meu grande desafio pensar, porque como que o negócio vai crescer se vai ficar na minha mão? Eu como lobo solitário, que nem você falou agora, tenho as mesmas 24 horas que todo mundo. A necessidade de descanso e de alimentação e de exercício e de lazer que todo mundo tem também. Uma família, esposa e 3 filhos, que também demandam a minha atenção. Então o formato que eu acabei... Na verdade eu não inventei a roda. Na verdade eu peguei o formato de uma produtora ou de uma agência e trouxe esse formato para dentro da minha empresa. Então a minha empresa, ela nada mais é do que uma produtora. Na prática é uma produtora. Mas é um pouco mais radical do que uma produtora normal, porque continua sendo uma sala da tua casa. Sim, ela é uma produtora. E a partir dali da tua sala, da tua casa, que eu acho que esse é o desenho que todo mundo sonha ter, né? Ela quero trabalhar com aquilo, quero trabalhar com aquilo que eu amo fazer na salinha da minha casa, e a partir daqui eu gerencio essa constelação. A gente até brincou agora, chegando aqui para gravar o Leadercast, que você se mudou aqui para um prédio que fica 60 metros da casa aonde fica o estúdio. Sim. E na subida eu brinquei dizendo pra você que eu tinha ganhado, que o meu escritório fica a 12 passos da minha cama. Pois é. Né? Então, é a realidade. E eu tenho perigos também no meu caminho, que são peças de Lego, são Hot Wheels, coisas que podem alejar o cidadão, entendeu? Furar um pneu em definitivo. É verdade. Léo, a gente partindo para o nosso encerramento aqui. Sim. Você assistiu esse mundo da podosfera se desenvolver ao longo dos últimos 10 anos, né? Você viu de toda forma. Você começou a ver como um cara que ouvia podcast lá no começo, experimentou fazer podcast, quer dizer, viu surgir e morrer um monte de podcasts. Sim. E está agora num momento interessante quando você se torna esse hub de produção de podcasts aí, né? Sim. O que você tem a dizer desse mercado aí? Ele funciona por ondas? Você está vendo ele profissionalizar? O futuro é brilhante? O que está rolando, cara? Eu visualizo um futuro promissor para o podcast como mídia, mas ele nunca vai ser o meio de transmissão, podcasting, né, que é o que faz de um programa um podcast. Na verdade, a gente não pode confundir o produto pelo meio, porque você está ouvindo aí agora o Leadercast. O Leadercast, ele só é um podcast porque você recebe ele no teu feed. Por mais que você queira ouvir no browser ou tenha opções que o Luciano Pires te proporciona, ele só é um podcast porque ele é compartilhado via podcasting. Se você coloca ele nas tantas emissoras que o Café Brasil tá Brasil afora, por exemplo, ele é um programa de rádio. Então, o produto é uma coisa, o meio é outra. O meio podcasting, ele vai existir enquanto existir internet. Pode ser que futuramente o feed seja algo mais prático do que é hoje, mas isso nunca vai deixar de ser algo de nicho, nunca vai ser tão popular quanto rádio, quanto televisão, porque sempre vai ter uma certa curva de aprendizado para você ouvir, um certo esforço por parte do ouvinte para você poder ouvir. O caminho, o contrário é que está crescendo cada vez mais. O vislumbre dos produtores ou de pessoas que queiram utilizar esse meio, de que ele é muito mais prático e eficiente do que eles imaginavam. Sim.
Então tem cases de clientes nossos que a gente está fazendo a produção completa deles, que agora, no ano passado, eles ganharam o prêmio de marketing do marketing Latinoamérica da empresa pelo projeto de podcast que eles criaram. Isso gerou uma motivação interna e sabe, que a gente já está produzindo... Os caras estão enxergando, né, Léo? A gente já está produzindo podcast para eles em língua espanhola. Sim. Para sucursal do Peru. Os caras estão enxergando, quer dizer, em vez de eu ir lá e pagar para a Folha de São Paulo, para alugar um espacinho nela, sim, para falar para os leitores dela, que eu não sei muito bem quem são, que são dela, os caras estão vislumbrando a oportunidade de falar para a sua própria audiência. Sim. Em vez de eu eu vou botar um anúncio lá no Google Liberato para 7 milhões de pessoas e pegar meia dúzia lá dentro, eu não sei quantos eu vou pegar, eu consigo fazer uma coisa que vai específica para uma audiência que eu desejo e chego até ela de forma direcionada. É tudo muito menor. Eu costumo dizer, é tudo inho, né? Não é ão. Sabe, quanto 1 milhão custa fazer para botar num programão? Não. Sim. É quanto inho custa para fazer inho, mas que vai pegar na alma daqueles 1.000, 2.000, 3.000 caras, que são os caras que interessam pra gente Por isso que é bom que o podcast, muita gente fala, mas o podcast nunca vai deixar de ser nicho, como se fosse um defeito. Sim. Não. Isso é uma característica positiva do podcast. Porque você imagina, o Luciano Pires, empresário. Ele tem o Leadercast. O Leadercast tem um objetivo. Você imagina o Leadercast tocando no boteco ali na Liberdade? Porque, entendeu? Poderia até estar. Uhum. Mas ninguém estaria prestando atenção, porque não é o público-alvo. Então é bom que seja de nicho, porque o fato de ser de nicho permite que determinada empresa, ou marca, ou produto, ou serviço atinja exatamente quem é o seu público. Sim. Não é mídia de massa e nunca vai ser, graças a Deus. A gente não quer que seja isso. E como uma via de duas mãos, porque bate e volta. Exato. Bate e volta, né? Que é a grande diferença da internet, que, por exemplo, agora o rádio está começando a descobrir. Sim. Você vê as emissoras de rádio que estão à frente, são aquelas que estão interagindo com o ouvinte. Ah, que legal. Como? Via cartinha do ouvinte? Nada. Via rádio escuta? Não, via WhatsApp, via Telegram, via ferramentas online. Você manda o áudio, você manda a sua participação. Lembra que lá na época que só tinha mato aqui na internet, a gente pedia para os ouvintes mandarem mensagem de voz e tinha que ensinar como é que gravava? Sim. Olha como a gente é velho. Hoje em dia qualquer um manda uma mensagem pelo grupo do Telegram, do Café Brasil, ou da Confraria, ou do Premium, ou do Leadercast, e você simplesmente achou legal aquilo ali, você manda pra lá, joga pra mim no programa, tá aqui, ó, bota direto. Sim. Né? Então, as facilidades que a internet faz com que o podcast seja esse canal de duas vias, de vai e volta, de mão dupla, né? É algo que eu não consigo ainda vislumbrar outra ferramenta. Pode ser que surja no futuro, sim, mas hoje o podcast é uma excelente ferramenta para isso. E uma coisa que para as empresas é interessante é que o custo de produção é muito baixo. Eu falo isso para eles. Eu falo, cara, vocês não fazem muito ideia. Baixo. Vocês não fazem ideia do que é em termos de custo, de flexibilidade, de capacidade de penetração, de capacidade de você poder fazer uma coisa dirigida. Eu consigo definir um grupo, montar um produto para aquele grupo e com uma pequena modificação atingir o segundo grupo ali em questão de horas, em questão de, quer dizer... Você sabe um conflito que eu passo? Eu passo pelo seguinte conflito. Vem uma multinacional e me pede uma proposta. Eu sei quanto custa aquilo, porque precificação é fácil. Precificar é saber quanto que você gasta de tempo, de esforço, de conhecimento adquirido para poder produzir aquilo ali. Você faz o somatório disso, você sabe quanto custa a sua hora de trabalho. Quantas horas de trabalho eu vou levar para produzir esse episódio? X, esse é meu preço. Muito bem. Qual é a dúvida? É que às vezes você corre o risco de apresentar uma proposta para uma empresa que está acostumada a lidar com milhões, e ela vai olhar aquilo ali... Vai olhar um inho. E vai falar assim, só isso. Como assim só custa isso? Acho bom a gente fazer aquele vídeo lá que custa 1.500 um minuto, porque... Entendeu? Sim. Ou às vezes você corre o risco de, para um outro tipo de perfil, apresentar uma proposta e falar assim, nossa, mas é tudo isso? Sendo que não é.
né? A diferença é exatamente do ponto de vista de para quem você está apresentando isso. Para uma pessoa que faz como hobby, às vezes, sei lá, R$500 é um absurdo de caro. Às vezes, para uma empresa... Gente, peraí, não justifica. Isso aqui é 0,0001% do meu budget pra mídia na semana, entendeu? Então, é um desafio fazer isso de uma maneira justa, né? Que a gente possa receber o justo pelo nosso trabalho, remunerada o justo para quem trabalha pra gente, e ao mesmo tempo tornar isso viável. Mas é o desafio gostoso desse lado de estar criando um negócio do zero. Exatamente, entendeu? de desbravar um mercado que a gente sabe que existe, ele está aí, tem um modelo lá fora que funciona em outra cultura, que não é a nossa aqui. Sim. E que cabe a gente desbravar isso aí. Então você tem feito um trabalho fantástico aí. Hoje não dá para falar no Brasil de podcast sem lembrar do Léo. Que isso? Como o cara que ensina, o cara que tem as aulas, o cara que está preocupado em produzir, que criou um negócio a partir do zero aí, com o tamanho que tá atingindo aí, né? Então, meu caro, eu vejo de longe, eu acompanhando. Desde que você era gordo, eu acompanho essa história, entendeu? Eu vejo isso aí, né? E é um prazer gigantesco estar aí contigo. Você não precisa mentir pro seu ouvinte falar que vê de longe, não, porque a gente é íntimo, a gente é mais próximo do que ele imagina. Mas de longe, mas vem de longe, né, cara? Agora a gente tá junto, né? Aí numa empreitada que vai dar um trabalho. Eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai... Não. Mas aqui, é a ABPOD, a Associação Brasileira dos Podcasts, que a gente vai tentar levantá-la de novo e botar ela para acontecer aí. Mas isso é um capítulo. É um outro assunto, para outro momento. Quem quiser encontrar o Léo, radiofobia.com.br é o nosso site, e lá você vai cair num portal que direciona para 3 serviços diferentes: a empresa, o portal dos podcasts e o meu site, que é o do curso de podcast. Então, legal. Um tem o meu lado como empresário, prestador de serviço, o outro como homem de mídia e o outro como instrutor e professor. Então, radiofobia.com.br é onde você encontra tudo lá, e lá tem os Twitters, os Facebooks, os LinkedIns, os Instagram, tá tudo lá. Zuckerberg que se cuide. Quem dera! Grande, Léo. Um abraço. Valeu, Lu. Um beijão. Obrigado, tchau. Obrigado. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.